Sintam-se abraçados, para aqueles que eu não pude cumprimentar nesse momento. Deus seja louvado. Fazia um tempinho que eu não estava aqui à frente passando a carta missionária, mas ao convite da nossa diretora da Escola Sabatina, com grande alegria, estamos aqui nessa manhã. E faço um convite para você que tem o desejo também de passar a carta. Converse com a Vanessa, converse com a Yasmin, procure elas, que eu tenho certeza que é de grande alegria fazer esse momento. Irmãos, a carta de hoje vem com o título Volte para Deus. O nosso principal aqui, nosso personagem se chama Willington. Eu estava lendo a carta missionária e é difícil você, às vezes, grifar parágrafos mais importantes da carta, até para trazer de uma forma resumidamente aqui para vocês. Mas essa carta é tão interessante que eu vou ler ela inteira, porque elas são duas partes. Então hoje eu vou passar a parte 1 e semana que vem é a continuação dela. Então diz assim: Willington bebeu álcool pela primeira vez depois da igreja em um sábado em Bogotá, que é a capital da Colômbia. Ele tinha 14 anos e cedeu à pressão dos amigos. Depois da primeira bebida, ele passou a beber quase todos os dias durante 24 anos. Willington saiu da casa de seus pais quando tinha 17 anos. Depois, foi morar com a namorada e morou com ela por 21 anos. Eles tiveram 2 filhos. Ele bebia em qualquer oportunidade. Por causa da bebida, ele não conseguia se manter em um trabalho. Um dia, um amigo de seu pai foi até a sua casa e o encontrou bêbado. Willington, eu conheço seu pai, o amigo disse, que se chamava Jaime. Você pode voltar para Deus. Aí Willington disse: Você é adventista? Sim, eu sou adventista, disse Jaime. Se você é adventista, cante o hino número 500, disse Willington. O hino era muito além do som. Jaime cantou o hino e Willington chorou. Quando a música acabou, Willington recitou o seu verso preferido da Bíblia, que era João 3,16. Aquele dia marcou o início de uma nova amizade. Nos 3 anos seguintes, Jaime continuou visitando Willington e dizendo a ele: Por favor, volte para Deus. Willington sempre respondia o mesmo: Sim, ele dizia. Não se preocupe, eu voltarei. Mas ele nunca voltava. Jaime ofereceu estudos bíblicos, mas Willington não estava interessado. Ele gostava de Jaime, mas ele não queria passar tempo com Deus. Ainda assim, defendia o sábado, 7º dia, para sua esposa e 2 filhos, que iam à igreja aos domingos. Vocês não precisam ir a essa igreja, ele disse. É perda de tempo. Se você quiser gastar seu tempo sabiamente, deve ir a uma igreja adventista do 7º dia. Como Willington continuava bebendo e sem uma renda fixa, ele se afundou em dívidas. Certa noite, Jaime chegou à casa de Willington com um pastor adventista e vários outros membros da igreja. A porta da frente estava aberta e eles entraram na casa sem que Willington notasse. O pastor fez um sermão de 5 minutos, mas Willington não ouviu o pastor falando. Ele sentiu que, como se estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo, o sermão tocou em seu coração. Então Jaime o convidou para as reuniões evangelísticas que tinham acabado de começar na igreja adventista. Sua mãe pediu para ele dizer: volte para Deus, ele disse. Depois que as visitas foram embora, Willington decidiu ficar em casa com sua família. Então, o filho de 12 anos veio até ele. Pai, você disse que a igreja adventista é 7º dia é a igreja verdadeira, disse ele. Por favor, leve-me para essa igreja. As palavras partiram o coração do Willington. Ele decidiu levar a sua família para as reuniões evangelísticas da igreja. A apresentação daquela noite surpreendeu Willington. Ele pensou que era sobre ele. Ele pensou: como o pastor sabe tanto sobre mim? Então começou a chorar. Pensou em seu alcoolismo, em suas dívidas. Sua vida de pecado pesava muito sobre ele. Quando o pastor fez o apelo ao altar, Willington disse para si mesmo: Eu não posso ir à frente. Quando eu sair daqui, eu vou para o bar beber. Ele decidiu não ir à frente, mas antes que ele percebesse, estava em pé na frente com mais 17 pessoas. Ele orava silenciosamente: Deus, eu não posso estar aqui. Tu sabes que eu vou beber esta noite. Depois da reunião, ele foi para o bar. Enquanto bebia, refletia no sermão. Sentiu que algo dentro dele estava diferente. 3 semanas se passaram e ele continuou bebendo.
Toda vez que bebia, sentia que o Espírito Santo lhe estava dizendo: eu o ajudarei a parar de beber se você tomar firme a decisão de parar. Na quarta semana, ele disse a si mesmo: eu não posso continuar fazendo isso. Tenho que tomar uma decisão, seja por Deus ou seja pelo álcool. No final da semana, no sábado à noite, ele escolheu Deus. Ele orou: Deus, eu não quero beber mais. De manhã, ele orou novamente dizendo: Deus, me ajude hoje, um dia de cada vez, a parar de beber. Para sua surpresa, ele não bebeu o dia todo. Foi o seu primeiro dia de vitória desde que ele começou a beber com a idade de 14 anos. Ele pensou com surpresa: eu pensei que eu nunca deixaria de beber, mas Deus me ajudou. Amém? Amém. Quando Jaime soube da notícia, ficou encantado. Willington estava voltando para Deus. Essa história missionária fornece uma visão interna da vida na Colômbia e dos desafios missionários do país. Parte das ofertas desse trimestre o ajudarão a abrir centros de influências para ajudar crianças que estão em risco de abuso de álcool e drogas na Colômbia. Os centros de influência serão nas cidades de Buenaventura e Puerto Tejada. Obrigado por suas ofertas generosas. E que nós possamos continuar por esse personagem, que é verdadeiro, que é o Willington, e que ele possa ser cada dia mais um instrumento na mão de Deus. Nós sabemos o quão o álcool destrói as famílias, destrói as pessoas, e que nós possamos estar orando também para essas pessoas, que elas possam ser um testemunho vivo nas mãos do nosso Senhor. Amém? Amém.